Estamos avançando bem com esse capítulo, que tá uma maravilha. Que bom, acho que tá rolando. Sim, estamos ao vivo no YouTube, beleza. Então vamos que vamos. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya mohara didanchakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Anaswarupa Vijnana, o conhecimento das substâncias comestíveis, né, das comidinhas, aqui no Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 6. Na nossa leitura passada, a gente ficou vendo o nome de 35 mil ervas e plantas e legumes e solanáceas e um monte de coisa. E hoje a gente vai continuar essa leitura e ele vai pegar as plantas que ele mencionou na nossa leitura passada e ele vai destrinchar elas, né? Então agora a gente vai uma de cada vez. Deixa eu botar aqui pausa, porque eu consigo me localizar no texto. Pronto. Então hoje a gente vai continuar a nossa leitura com os shlokas 79 adiante. Então o primeiro que a gente vai ver, na verdade, é a primeira metadinha do shloka número 79, e ele diz o seguinte: Hridyam patolam kraminut swadupaka ruchi pradham swadupakam ruchi pradham. Calma aí, que já estou eu errando o Devanagari aqui. Pronto. Hridyam, então, Hridyam é quando a substância ela faz bem para a região cardíaca, né? Então, eu gosto de traduzir isso como cardiotônico, né? Então, a gente fala que aquela região que faz bem para a região cardíaca, ela é Hridyam. Quem é que é Hridyam? Patolam. Então, o patola, a gente viu lá na nossa leitura passada, é a lufa, né? Ela é tipo um legume grandinho. A gente às vezes chama essas coisas todas de gourds em inglês. São tipo da família das abóboras, né? Abobrinhas, abóboras, essas coisas assim. Então, ela é kruminut, então ela pode ser usada também para destruição, né, dos crumis, dos vermes. E ela é swadupakam, ela é swadupakam, ela é swadu, ela é doce, pakam, depois da digestão. E ela é ruchi pradam, então ela faz pradam, ela gera ruchi. Ruchi é quando a pessoa fica com fome. Então ela ativa o apetite, né? Ela abre o apetite da pessoa. Isso é a lufa, a patola, que foi a primeira planta que ele falou no shloka, na segunda metade do shloka número 75, né, que a gente viu na nossa leitura passada. E aí ele continua. Pitalam dipanam bhedi vatagnam brhati dvayam. Então, pitalam, essa próxima, na verdade, duas coisas, essas próximas duas coisinhas aqui, ele fala brhati dvayam. A palavra dvaya significa dois. Então, isso aqui é um casal, não precisa ser um casal, né? Tipo, eles não têm nenhum relacionamento, mas são dois bruhatis. Então, eles estão duas plantas que são chamadas de bruhati. O bruhati, ele é classicamente chamado de Solanum indicum, às vezes também chamado de Solanum violaceum, é uma solanácea. Dessas, tipo, solanáceas mais comuns hoje em dia são as batatas, o tomate, a berinjela, aquela pimenta vermelha, né, que a gente chama de chile muitas vezes, são todas solanáceas. Isso aqui é da família das solanáceas, que é o bruhati, né? E esses dois bruhatis, ele fala os dois bruhatis, ele não fala qual é a diferença deles ainda, mas eles falam, eles são pitalam, então eles aumentam o pitta dosha, tá? Dipanam, eles aumentam o Agni também. Eles deixam o Agni mais forte. Eles são Bhedi. Eles são Bhedi. A gente usou a palavra Bhedi já antes para dizer que eles quebram as fezes, né, que são muito duras normalmente. Então, ele está usando a palavra Bhedi, já usou a palavra Bhedi, agora ele fica usando a palavra Bhedi como se você já soubesse o que ela significa.
tá? Se você olhar a palavra Bedi separado, não faz sentido. Não faz esse sentido que eu estou falando. Beda significa dividir, né? Pode ser dividir ao meio alguma coisa, pode fazer uma classificação, por exemplo, pode ser fazer um Bedi, um Bedana. Nesse caso aqui especificamente, ele está falando sobre o trânsito, né? Se você está com as fezes muito duras, parece que essa é uma substância aí meio que rica em fibras, né? Sei lá, e aí ela ajuda as suas fezes a ficarem um pouco mais fáceis de você passar elas depois. E Vatagna, ele é Vatagnam, ele dá essa quebrada no Vata Dosha, né? Então ele dá uma eliminada, ele dá uma diminuída, ele faz Gna, né? Ele apazigua o Vata Dosha. Tomem cuidado, quem estiver usando o Shri Kantamurti, porque o Shri Kantamurti erra muito na tradução. Principalmente os jogos que a gente está vendo hoje, eu encontrei um monte de erros ou omissões do Shri Kantamurti. Eu não sei porquê, mas acontece. As traduções, nenhuma é perfeita, né? Não tem muito jeito. Eu falo isso para vocês há quase 4 anos, né? Então, beleza. Esses são os 2 Bruhatis, né? Que são esses Solanum Indicums, aí, essas famílias dessas solanáceazinhas. E aí ele continua. Deixa eu ver, é uma frasezinha só. Ele continua e ele diz o seguinte: Vrosham tu vamikasa gnam raktapita haram param. Então, Vrosham tu vamikasa gnam. Tá faltando o bindi aqui. Calma aí. Eita. Tá faltando um bindizinho. Pronto. Vrusha. Então, o Vrusha é a vassa, é a da toda, né? Então, o Vrusham tu, ele também, né? O tu é uma viaia dispensável aí, ele faz ênfase, né, no que você estiver lendo, e ele fala vamikasa gnam. Então, ele faz gna, ele elimina, né? Ele resolve. Vami, a palavra vami significa vômitos. Caça são problemas respiratórios que têm como consequência tosse, né? Um sintoma muito comum é a tosse. Então ele ajuda, né? A ADA toda, ela pode ser utilizada em caso de vômitos, em caso de tosse, problemas respiratórios de forma geral. Isso aqui é agravamento de que dosha? Vocês sabem isso, tem que saber, né? Você está aqui há 4 anos, tem que saber qual das funções de Vata dosha que está desequilibrado aqui. Tá? Rakta Pitta Haram. Então, ele também é bom para eliminar Rakta Pitta. Rakta Pitta é uma doença na qual o dosha Pitta ele bagunça com o Dhatu Rakta, né? Mas na prática a gente traduz isso como doenças hemorrágicas, né? Uma série de doenças hemorrágicas, a gente vai ver isso quando chegar lá na Nidana Sthana. Daqui a pouco, não vai demorar muito, mais uns 10 anos a gente está lá. E vocês vão ver, né, doenças hemorrágicas que você sangra por cima, sangra por baixo, sangra por tudo. E não é só Rakta Pitta Haram, não. Essa Rakta Pitta Haram Param é uma das melhores coisas que tem para tratar Rakta Pitta. Então, se a pessoa está com problemas hemorrágicos, a ADA toda, ela é bastante indicada. O que tem em comum Vami, Caça e Rakta Pitta? Quando você faz o movimento desses caras, o vício, ele tem uma base de Vata Dosha. É muito interessante, porque o Rakta Pitta, você pensa, é Rakta e é Pitta, não está escrito Rakta Pitta Vata, né? Mas não tem deslocamento de Pitta e não tem deslocamento de sangue para cima, para baixo, sem envolvimento de Vata Dosha. Então, o que é bonitinho de você ver à medida que você vai se aprofundando na Ayurveda é que, e o Charaka fala isso claramente, mas as pessoas parecem que esquecem, é que Pitta e Kapha sem Vata são pangu, o Charaka fala. Eles não conseguem andar. Então, sempre quando a gente fala de agravamento de Pitta e de agravamento de Kapha, tem uma mãozinha do Vata, porque o Vata é que faz chala, né? A característica de movimento é do Vata, não é de nenhum dos outros, tá? Tem sempre um dedinho do Vata em tudo, né? Então, é isso. Vamos seguir. Shloka, segunda metade do Shloka número 80, olha só, quebrando recordes de números de Shlokas aqui. Ele diz o seguinte: Karavelam. Karavelam. Tá certo. Karavelam sakatukam dipanam kapajitparam. Então ele vai falar agora do Karavela. Caravelam também é chamado hoje em dia de Carela, né? O Carela é o melão de São Caetano, né? Eu já fiz todas as observações que eu queria na aula passada. Então, se você está chegando agora, você vai assiste a leitura passada, porque senão você vai se confundir. Vai falar, é o melão de São Caetano que eu compro na feira. Não sei se é, tá? Não sei se é.
mas a tradução dele é a Mormodia carantia, né? O nome dela, o nome latino, o nome científico dela. É o Carela, né? Eu amo esse troço, inclusive. A maioria das pessoas não gosta, tá? Ele é sacatucão. Então, ele é sacatuca. Catu significa que ele é picante, né? Mas ele não é picante, ele é sacatucão. Ele é um pouquinho picantezinho. Na verdade, ele é bem amargo, né? Ele é bem mais amargo do que picante. Mas ele usa sacatucam. Eu posso até dar uma olhada se o Samhitão tem alguma observação a respeito disso. Porque sou estranho falar que ele é sacatuca. Vamos ver, segunda metade do Shloka número 80. Vamos ver se os comentaristas têm algo a dizer em defesa deles. Karavelam, Karavela Misha Drase, Katuka, Magni Dipa, não, Diptikara, Manishleshma Gnam, exatamente o que está escrito. Karavela Guna Naha, Karavela Meti, não falou nada. Então é isso. Então ele fala que é Sakatuka, né? Que me pega um pouco de surpresa aqui, mas deixa eu tirar esses bandos de livro da minha frente. E e aí eu, por exemplo, eu jogo isso no dicionário, né? Eu lendo isso aqui, Sakatuka, eu penso, cara, Katu significa, na verdade, literalmente, que a substância ela não é gostosa, tá? A gente às vezes usa a palavra picante para Katu, porque é o sabor menos gostoso que tem, tá? Quando a gente fala também de picante, a gente também usa ushna, né, que significa quente, literalmente. Então, quando eu leio isso aqui pela primeira vez, eu vejo que sakatuka normalmente antes do sabor, diz que o sabor é um pouquinho alguma coisa, né? Então, quando fala sa madura, por exemplo, você fala que ele é um pouco doce, tá? Sakatuka, por incrível que pareça, ele bota aqui que ela é bitter, né? Esses dois carinhas botam que ela é bitter. O comentarista não fala nada. E se eu jogar isso no dicionário, sakatuka, essa palavra inteira, o Monier Williams é o único dicionário que traduz isso, e ele fala que ela tem o sabor agudo. Eles usam a palavra poignant em inglês. É um sabor muito forte, né? Mas ele não diz amargo, literalmente, tá? Então, por acaso, o Monier Williams até diz que ele é bitter, né? Mas o bitter, em inglês, ele tem esse sentido estrito de amargo, como no português, mas ele também tem o sentido em português de ser desconfortável, de não ser gostoso, de ser... A gente usa isso em português também, falar que alguma coisa é amarga, né? Cara, o Matheus estava amargo hoje, né? Não significa o sabor do Matheus, mas é que é alguma coisa que não foi confortável, não foi legal. Só para dizer para vocês como isso aqui fica um pouco confuso. E a gente sabe que o Carela ele é considerado uma substância muito amarga, né? Ele é muito mais conhecido por ser amargo do que por ser picante. Por mais que, se você botar ele na boca, você sente um picantezinho também. Não é à toa que ela é chamada em inglês de bitter gourd. É tipo pepino amargo, né? Alguma coisa assim. Então, você pode se embolar nessa tradução aqui, como eu me embolo nessa tradução aqui. Eu sei que o Carela, ele é bitter, então eu falaria que isso aqui é que ele é amargo, mas a tradução disso aqui ela é controversa. Pode dizer que ela tem um sabor muito forte. Você pode traduzir assim. Sakatucam tem um sabor desagradável, não tem um sabor delicinha, entendeu? A gente sabe que ela é amarga e você sabe que catu é picante. Então ficam aqui as minhas confusões para você. Eu traduziria e vou traduzir como ela é bastante amarga e de gosto desagradável, alguma coisa assim, tá? Ela também é dípana, então ela aumenta o teu agni, ela melhora a tua digestão, e ela é kapajit param. Ela é das melhores coisas que tem para mitigar o kapha dosha. Aí vem aqui o Shri Kantamurti, mete o bedelho na parada e bota que ela também digere o pita. Só que ele não falou. O Shloka, o original, não falou de pita. Você sabe do pita por causa do amargo. Mas se você considerar que o catu também é picante, você pode se embolar, porque o catu ele agrava o pita, enquanto o tikta apazigua o pita. Então, embolaria-se, poderia se embolar aqui. E principalmente porque o Shri Kantamurti decidiu botar que o pita apazigua. Porque a gente sabe que o pita apazigua.
E aí eu vou pegar aqui nos comentários agora para ver se os comentaristas decidiram fazer esse comentário também. Porque eu já li, mas eu não parei para olhar, na verdade, com carinho. Katukam Agnidipana Karam Atishleshma Gnam. O primeiro comentarista fala só que ele é muito redutor de Shleshma, de Kapha Dosha. Tá? E o segundo comentarista fala que ela é Karavela Gunanahanam, Karavela Iti. Não falou nada, só falou que as plantas que têm lá as características do caravela são conhecidas como caravela. Olha que lindo. Eles ajudam, que é uma maravilha, né? Minha avó falava, quem não ajuda não atrapalha o comentário. E então é isso. Então, se você for olhar literalmente o que está escrito, você vai falar, ele é o melhor para reduzir o Kapha Dosha. Na Índia, hoje, a gente fala que ela é das melhores coisas para reduzir o Pitta Dosha. Mas isso não está escrito no Samhita. Não está escrito no Ashtanga Hridaya, que é o que a gente está lendo agora. Nem nos comentários. Mas está escrito no Shrikanta Murti. Então, dorme com esse barulho. Se você for nerd só. Se você não for nerd, você tá ok com esse barulho também. Então, vamos adiante. E aí o próximo shloka, o 81, ele diz o seguinte: Vartakam katu tiktoshnam madhuram kapavatagit saksharar magna jananam hridyam ruchi mapitalam. Tá vendo? Eles falam quando é pitalam, eles falam quando é kapavatagit. Ele não enfia um pita ali no meio, entendeu? O Shrikanta Murti. Shrikanta, cara, chegou no ponto da vida que subiu a cabeça a fama dele. Aí começou a introduzir coisa nos samhitas assim. Então, primeiro, Vartakam. Quem é o Vartaka? O Vartaka é a berinjela, né? É o Solanum melongena, uma coisa assim. Melongena. É uma solanácea também e conhecida como brinjal, né, lá na Índia muito. A gente chama de brinjal, a gente chama de berinjela, não é à toa, né? Então, ela é catu. Olha aqui o catu. O catu aqui é picante mesmo. Tá? Então, ela é considerada uma plantinha que é caturaça pradhana, né? Ela é bem picantezinha no sabor. Ela é tikta ushna. Olha aqui, ele quando quer o tikta, ele bota o tikta. Por que botou sakatukam? Olha, eu todo rebelde com os samitas hoje. Tikta ushna. Então, ela é picante, ela é amarga e ela é quente na potência, né? Ela é ushna virya. Madhuram, ela também tem um docinho ali no meio. Olha que maravilha, que plantinha. Não é à toa que muitas pessoas adoram esse troço, né? Ela tem vários sabores, ela tem um espectro interessante de sabores aí. Kapha, Vata, Jit. Então ela faz Jit, ela apazigua, o Kapha e o Vata. Então ela apazigua esses dois doshas aí. Ela é sakshara, então ela é um pouco kshara. A palavra kshara a gente usa muito para falar de substâncias que são cáusticas ou alcalinas, né? Muito alcalinas. Então, a gente vai estudar mais os ksharas mais para frente, principalmente quando a gente falar de kshara karma. O kshara, ele é um dravya que é muito usado, as substâncias alcalinas, para fazer cauterização. Então a gente vai estudar isso quando a gente estudar lá no Sushruta Samhita. Caraca, o Sushruta vai ser daqui a uns 60 anos, sem brincadeira. Não vai demorar para chegar no Sushruta, mas a gente chega. A não ser que alguém resolva pegar esse bastão e ficar lendo a Ayurveda aí na internet. Daqui a um pouco, quem sabe, a gente chega lá também. Eu formo pessoas aí, Ricardo Barreto. Você não quer começar a ler o Sushruta Samhita, não? E traduzir? De repente a gente não precisa esperar 60 anos. Então, ele é sakshara, ele é um pouco alcalino. Isso que significa esse negócio. Isso é bom normalmente para o Agni, tá? Isso normalmente é Ruchya, né? Os ksharas, eles são bons para aumentar o Agni, são bons para reduzir o ama, eles são substâncias interessantes para algumas coisas e são normalmente ruins porque agravam o Vata. Nesse caso aqui, ele fala que ela é Vata Jit, então parece não ter tanto problema. Ele botou a berinjela aí num nível superior como plantinha, né? Ele curte muito a berinjela. Saksharam, eu escrevi errado. Saksharam Agni Jananam. Eu botei Agna Jananam. Agni Jananam. Eita, ferro, não era nada disso. Olha, eu fazendo besteira. Agni Jananam. Calma. Saksharam. Ai, ai, ai. Vou ter que apagar tudo. Não tem jeito.
Saksharam Agni Jananam. Pronto. Saksharam Agni Jananam. Jana é quando alguma coisa nasce, né? Quando alguma coisa ela surge, ela nasce, alguma coisa assim. Então, o que que ela faz? Ela faz Agni Janana, ela aumenta, melhora o Agni, né? Então, ela já acabei de falar, né, do Kshara, né? Os Ksharas normalmente fazem Agni Janana de qualquer forma, mas ele tá Janana, uma palavra meio esquisita, né? Eu me dei conta disso hoje pela primeira vez. Janana parece, enfim. Rudyam, ela é também um cardiotônico. E ela é Rutyam, então ela é boa para aumentar o apetite. Ela não só aumenta o Agni, como aumenta o apetite. Ah, Matheus, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa que é Ruchi e uma coisa que é Agni Dipana, elas têm efeitos diferentes no corpo. É difícil identificar o que é uma diferença de uma coisa para outra? É, porque a gente tem Agni Dipana, Amapachana e Ruchi, que são três coisas que parecem ser muito a mesma coisa. Quando você aumenta a fome, você não aumenta o Agni, quando você aumenta o Agni, você não reduz o Ama, mas os samhitas ayurvédicos, eles dividem esses processos só para você entender, né, que são coisas diferentes. Se você pode estar com um Agni decente, teoricamente, você pode estar com um Agni decente e sem apetite. Olha que loucura. Você pode estar com apetite e com Agni ruim. Você pode estar com apetite, com Agni bom e formar ama. Ah, mas como? Tu comeu mais do que você aguenta. O Agni não estava ruim, o Agni estava ok. Você que errou no matra, errou na quantidade da comida. Então, esse é um nível de complexidade que a gente vai ter que ir chegando aos pouquinhos, mas não no capítulo 6, tá? E ele é apitalam. Apitalam, rutyam, apitalam. Apitala significa que ela não agrava muito o pita. Pitala significa agrava o pita. Mas não é pitalam que ele está falando, é apitalam. Tem um sandhi aqui. É rutyam e apitalam. Isso que está escrito aqui, ó. Rutyam, uma palavra, apitalam, outra palavra. Matheus, como é que você sabe? Não tem muito como saber, é só estudando mesmo. É apitalam. Rutyam apitalam. Então ela não agrava muito o pita. Quer dizer, ele coloca o Bruhati, esse Bruhati aí, o Vartaka, é numa categoria bastante interessante. E não é à toa que lá na Índia eles amam esse troço, realmente. Faz muito parte da cultura comer berinjela. Ah, Matheus, então pode ficar comendo berinjela? Não sei, é a mesma berinjela que eles estão falando aqui no Samhita? Eu não sei se é, entendeu? Eu não tenho como saber. Hoje em dia tem uma galera que senta o pau na berinjela, por exemplo, porque falam que é solanácea, e as solanáceas são o capeta, de disfarçado e tal e tal. E aí os samitas não são tão assim rigorosos com as solanáceas. Eles não dizem que a solanácea é o morcego de mochila, entendeu? Mas, sei lá. Então, eu não sei se essa berinjela era outro tipo de berinjela. A berinjela da Índia de hoje é muito parecida com a nossa berinjela. Eu nem sei, eu não fiz uma pesquisa muito profunda sobre berinjela, né, ao longo da minha vida. Então eu não sei se a berinjela é dessas coisas que veio da Índia para o Brasil ou se é das coisas que foi das Américas para a Índia. Porque tem umas misturas aí, né, graças às navegações, que ninguém sabe muito bem, né? Às vezes a gente se embola de achar que, por exemplo, os picantes são indianos, quando os picantes são mexicanos, né? Mas a gente vê muito na cultura indiana hoje o uso das pimentas, e acham que a pimenta é indiana, mas não tem pimenta, né? As pimentas vermelhas, né? O chili, ele não tem nos samhitas, por exemplo, porque não é tradicional da Índia. E tem umas coisas que são muito indianas, tipo manga, né? É muito indiano, mas a gente acha que também tem no Brasil. Então, hoje em dia está tudo confuso, e como foi para você comer esse troço no Brasil, você pode se embolar. Então, eu sempre fico repetindo a mesma coisa aqui, porque quem avisa, amigo é, né? Então, pronto, falamos disso. Beleza, então vamos seguir adiante. Sakshara. Koshata, eu tô aqui, né? É. Será que eu. Eu pulei, gente. Tandulia. Ih, eu não digitei um meio sloka inteiro. Mada Mocha Snake. Eita caramba, desculpa, meus amores, eu vou ter que usar da paciência de vocês agora aqui, porque eu não digitei um sloka inteiro, vou ter que digitar ele aqui com vocês. Então, vamos lá, o sloka é Karirama Dhamana Karam. Também bem boazinha, hein? Kashayam, ela é Kashaya, ela é Swadu,
E ela é Tiktakam. Ela é Tiktakam. Pronto. Não foi tão ruim assim, né? Eu achei que ia demorar mais. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o próximo sloka, a primeira metade do 82, ele diz o seguinte: Kariram madmanakaram kashayam swadu tiktakam. Então, ele está falando do Karira. Lembra do Karira? O Karira é aquele que eu falei, capers, né? A alcaparra em português, que é a caparis decidua, né? Então, o Karira, ele é admanakaram. Admanam, então Kariram, Admanakaram. Admana é uma doença de distensão abdominal. A gente já mencionou ela algumas vezes, mas a gente mais para frente vai estudar bem mais Admana, né? Então ele produz Admana, ele é Admanakaram. Então ele não fala muito bem aqui, já começou meio que pichando a caparis decidua, né? Kashayam, então ela tem um sabor, parece que um sabor predominante é adstringente. Suadu, ela também é doce no sabor. E Tiktakam, então Tiktakam, ela também é amarga. Então ela é adstringente, doce e amarga, e ela promove distensão abdominal. O Admana, isso aqui, ó, esse cara aqui, ele é uma doença tipicamente de Vata Dosha gravado. Então ele está querendo dizer aí que o Karira, ele agrava o Vata, né, basicamente. Belezoca? Belezoca. Então a segunda metade do Shloka 82, ele vai adiante, ele diz o seguinte: Koshataka valgujakau bhedi navagnidipanau. Isso aqui tá maneiro para quem está estudando gramática. Koshataka, então Koshataka, que é o Koshataki, né? Koshataka é a lufa acutângula, é mais uma lufa, é uma desses pepinos aí, né? Não é bem um pepino, mas é tipo isso, né? Tipo aqueles legumes que são meio assim. Então, a coxa está aqui e o avalgujau, avalguja, também chamado de bacuti, né? O bacuti, que é a Psoralia corylifólia, também chamado às vezes de rúbia cordifólia, né? Bacuti ou avalguja, tá? E aí tem o kau aqui no final. Avalguja kau é porque são dois, né? Dvitya Vibhakti. Aí, ó. Dvitya Vibhakti não, Dviva Chan, desculpa. Ele está no Dviva Chan, são dois caras, então ele está coordenando com os dois. O que esses caras fazem? Eles são Bedinou, isso aqui é um sandhi ótimo para quem está estudando gramática. Bedinou é o mesmo Bedi que a gente falou antes, que dá uma quebrada nas fezes, né, quando estão muito duras. Então, Bedinou significa as duas fazem Bedi. Agni Dipanau, de novo, as duas fazem Agni Dipana. Então, as duas aumentam o Agni, né? Tanto o Koshataki, que é a lufa acutângula, quanto o Bakuti, ou a Valguja, que é a Psoralia colelifólia. Eles são, enfim, plantinhas, né? A gente usa eles muito, eles são muito presentes nos samhitas, esses dois caras, tá? Vamos em frente? Temos tempo? Caraca, foi só 30 minutos, eu já falei tipo 10 slocas. Estamos on fire. Mada Peter, deixa eu ver se eu junto isso aqui com isso aqui, porque para efeito de leitura fica melhor, tá? Maravilha. Show de bola. Tá, isso aqui tá rolando. E aí depois eu vou para essas aqui. Deixa eu já botar elas aqui pertinho. Pronto. Maravilha. Então, o Shloka número 83 e a primeira metade do 84 estão todos meio juntinhos ali. Vai falar de várias plantinhas, eu podia dividir, né? O próprio comentarista, ele divide. Mas para leitura ia ficar chato a beça, porque esse cara ia estar aqui. E aí, enfim, só para vocês conseguirem ler ele um pouquinho melhor, tá? Mas são caras diferentes, tá? São mais de um carinho. E eles dizem o seguinte: Tanduliyo himoruksha swadupakara solaguhu madapita vipasragna munjatam vatapita-jit snigdham shitam guru swadu brahmanam shukra kritparam. Eu errei aqui. Shitam. Eu esqueci de um bindizinho. Beleza. Tanduliyo. Então, estamos falando do Tandulia. O Tandulia é um tipo de amaranto, né? O Amaranthus spinosus, uma coisa assim,
que aqui em Portugal chamam de bredo de espinho. Tem vários nomes para esse troço, mas ele é espinosus. Ele tem uns espinhozinhos, tá, nele. Então toma cuidado com essa planta aí. Mas é tipo um amaranto, ele é da família dos amarantos, né? E ela é ela é rima, então ela é fria, né, de potência. Ela tem Shita Virya, né, rima. Ruksha, ela é seca, então ela tem um guna da secura aí. Swadupaka rasaha, ela é Swadupaka rasa, então ela tanto é Swadu doce no final da digestão, quanto no sabor mesmo. Então ela é Swadupaka e Swadurasa. Ela tem o sabor doce e o efeito pós-digestivo doce. Isso aqui é muito comum, tá? Vocês que estão no plano pro, né? Que no futuro vai ser essa comunidade do Vida Veda, vocês têm acesso lá ao Poder das Ervas e vocês vão ver, eu estou subindo o Poder das Ervas ainda, né? Hoje, 19 de maio de 2021, o Poder das Ervas ainda está subindo lá, ele não está redondo ainda. Mas vocês vão ver que eu fiz uma divisão das ervas em famílias para facilitar o estudo de vocês, que foi a divisão que eu meio que bolei na faculdade de medicina para me ajudar. Normalmente, as ervas que são doces no sabor são doces no vipaka também, tá? Só para vocês saberem que ela é uma padrão, ela é uma madura raça Ghana padrão, né? Laguru, ela é leve, o que não deixa ela tão padrão assim, né? Normalmente as madura raças são guru guna, mas ela é lagu, ela é leve de guna também, né? Quer dizer, ela é fácil de digerir, essa é a tradução melhor para vocês. Então ela é lagu, ela é mais facilzinha de digerir. Mada, Pitta, Vipa, Sragna. Então ela é Mada, Pitta, Visra, Asra, Gna. Então várias coisinhas. Primeiro, Mada. Mada é quando você está intoxicada ou intoxicado. A gente usa muito a palavra Mada para falar quando a pessoa está com alguma intoxicação alcoólica, né? Então bebeu demais, Mada. Pitta, vocês conhecem já ele, né? Pitta. Isso aqui não é Vipa, não, é Visha. Visha. Cadê ele aqui? Visha. Asra. Visha são os venenos, né? Asra é o Raktadhatu. Quando você está com o Rakta intoxicado, por exemplo, o Rakta não está legal. Gnaha. Então, Gnaha é que ela melhora, né? Apazigua. Então, ela apazigua intoxicações, problemas de pita e problemas de venenos, envenenamentos. Normalmente, os envenenamentos e os problemas de MADA, de intoxicação, eles afetam o Raktadhatu. Então, esse Asradhatu aí, é natural que ele seja afetado por esses processos de qualquer forma. E quando a gente fala Asragna, a gente está falando, é como se fosse um purificador sanguíneo. Ai, me dá até nervoso de traduzir assim. Mas é isso que é, entendeu? É como se você está dando uma purificada no Raktadhatu da pessoa. Tá? Isso aqui na visão do Sushruta faz muito mais sentido do que na visão do Charaka, mas a gente chega lá em mais meio 50 anos, né? Munjatam, e aí ele mudou de planta agora. Agora ele vai falar do Munjata. O Munjata é o Orchis latifolia, é uma outra plantinha, né? Munjatam é Vata Pitta Jit. Então, por isso que ele estava separado, né? Por isso que eu vou botar ele aqui separado, mas só para facilitar a leitura de vocês, eu botei ele juntinho, mas é outra planta, tá? Então, Munjatam, ele é Vata Pitta Jit, então ele faz Jit, ele mitiga ou apazigua o Vata Dosha e o Pitta Dosha. Snigdam é gorduroso, Shitam é frio de potência, Guru é pesado para digestão, Swadu é doce. Vocês já podem traduzir isso aqui, não precisa mais de mim, tá vendo? Swadu, ele é doce no sabor. Brumhanam, ele deixa o corpo mais forte, ele aumenta os tecidos do corpo. Shukra Krut Param, e ele é a melhor coisa que tem Param para fazer Shukra Krut, para aumentar o Shukra, para aumentar o seu Shukradhatu, o seu tecido reprodutivo, o seu tecido sexual, né? Então, Shukra Krut Param é o melhor de todos. Ele, mandou muito bem aqui, né? O Munjata, inclusive, o Orchis latifolia. Dá para comprar isso aí aquilo, né? Pelo visto. Eu não sei como é que fala isso em português. Posso pesquisar para vocês. Orchis latifolia.
Deixa eu ver aqui. Eita, não. Orquis latifolia. Em português, será que tem isso? Orquis latifolia. Orquis é um gênero das orquídeas, mas ele não usa o latifolia. É um tipo de orquídea, mas as orquídeas são espécies autóctonas de Portugal, mas ele não me fala quem é a latifolia delas. Orquis latifolia. É um tipo de orquídea, tá? Da família das orquídeas. É uma plantinha. Eu acho que ela deve ter. Em português ele não me mostra. Ele me mostra umas fotos de uma plantinha com as folhinhas roxinhas, super bonitinha, mas ele não me fala do latifolia. Então fico devendo isso aí para vocês. Mas parece ser maravilhosa essa plantinha, né? Faz um monte de coisa boa, mas toma cuidado se você não tiver com a digestão boa, porque ela é guru, ela é pesada para digestão. Beleza? E aqui a gente já tá. Aí a gente vai falar de outras plantocas também. Mas elas são tão parecidas, não sei se vale a pena deixar elas separadas. Eu vou juntar de novo elas por uma questão de leitura, e aí depois eu separo elas de novo, tá? Porque ele compara elas, né? Então vamos lá. O Shloka número 84 e a primeira metade do 85. Estamos com quantos minutos? 40 minutos? Tá bom, né? Vocês não estão cansadas, não, né? Eu estou botando um ritmo meio frenéticozinho aqui. Estamos lendo tipo uns 15 slocas por aula agora, mas tudo bem, era a minha intenção desde o início. Depois, quem estiver achando muito ruim, me manda mensagem. Beleza, então vamos lá. Eles dizem o seguinte: Gurvira Satu Palankya Madagno Chapya Podaka Palankya Vatsmrtaschanchu Satu Sangrahanat Matkaha. Caraca, me enrolei inteiro porque tem umas junções aqui de vogal, botou umas 3 vogais juntas. Mas beleza, vamos lá. Gurvi, então, a palavra Gurvi vem de guru, né? Ela é pesada para digestão. Não sabemos ainda exatamente quem é a brincadeira, né? Sará, a palavra sará, sara é de fluidez, de liquidez, mas a gente usa a palavra aqui sara para dizer que alguma coisa ela é laxativa, então ela, né, faz com que a pessoa vá mais ao banheiro. Tu, então isso aqui, né, para dar uma ênfasezinha bonitinha no negócio aí, tá? Ela é difícil de digerir e ela aumenta o sara. Quem é esse cara? O palak. O palanquia. O palanquia é muito chamado hoje em dia de palak, né? Eu, antigamente, quando não era vegano, minha comida preferida da vida era palak paneer, que era uma delícia, inclusive. Hoje eu como palak tofu e eu tô feliz da vida com isso. O palak é o espinafre, né? O palanquia é o espinafre comum, né? Digamos assim. Tem vários tipos de palak. Esse aqui seria o espinafre comum. Ele é pesado para digestão, olha aí que interessante, e ele é laxativo, ele é Sara, tá? E aí ele continua. Madagnau Chapyu Padaka. Então ele vai falar agora desse outro cara aqui. Esse cara que é o Padaka. Ele chamou esse cara de Upodaka. Ele chamou de Upodaka. Mas a gente normalmente chama ele de Upodika. Hoje em dia, na Índia, inclusive, se chama ele de Upodika. Eles botam um I aqui. Mas no Samhita ele não tinha o I, eles eram chamados de Upodaka, tá? Então esse Upodaka é outro tipo de espinafre. Ele está separado, porque são 2 plantas diferentes, mas ele é considerado um outro tipo de espinafre. A gente chama ele hoje em dia de espinafre de Malabar. Malabar é uma cidade lá uma cidade perto de Madras, antigamente chamada de Madras, que hoje a gente chama de Chennai, né? E Malabar era por ali, né? Naquela parte lá do sul. Hoje é Tamil Nadu, antigamente era outro estado da Índia, e cada hora muda esse negócio, porque a Índia é essa coisa maravilhosa. Mas ele é um tipo de espinafre também, tá? E ele é um espinafre que faz madagnau, madagnaha. Então ele mata, ele diminui intoxicações diferentes. Então ele pode ser usado para intoxicações. Então é isso, né? Ele também é usado para intoxicações. É isso que ele está falando. Cha-api, né? Então ele deve ter características parecidas, né, com esse cara aqui, mas ele pode ser usado para de intoxicações. É isso que dá a entender. Deixa eu ver se o Sam Ritão faz algum comentário super especial sobre esse negócio. Shloka número que? 84? 84.
Madhagni Chapyupodaka. Então ele fala Upodaka, ele chama de Upodaka, não de Upadika. Madanashini, então já falei sobre isso. Api Shabdat, então ele fala, ó, a palavra api, que ele disse aqui, api Shabdat, diz que ele é Gurvira Satya. Então o comentário ele esclarece. Essa palavra aqui, ó, cha api, porque aqui tem um sandhi, né? Aqui, esse sandhi é assim, ó, cha api e upa. Eita, calma. Upa, pronto. Então tá escrito cha api. Eita, não é nada de upiu, não. Calma aí, gente, que eu fiz errado. Cha api upodaka. É isso que tá escrito. Cha api upodaka. E aí fica essa coisa muito doida, né? O cha up com A fica A, cha api, e o I com U fica yu. Vocês vão aprender isso mais pra frente comigo, porque eu tô gravando umas aulas de sânscrito para vocês, pro futuro, tá? Chapiu podaka. Então, cha api upodaka, tá? Então, o que é a palavra api? A gente pode ficar na dúvida, porque a palavra api significa também, né? E aí você ficou na dúvida, mas também o quê, Mateus? Ele está se referindo ao quê? Aí vem os comentaristas e falam. E nesse ponto, os comentaristas, eles salvam a gente muito. Ele fala, api shabdat, então a palavra api, gurvi rasacha. Ele está dizendo que é igual o outro espinafre lá, o palak, o palanquia. Ele é gurvi, ele é pesado e ele é laxativo também. É isso que essa palavra quer dizer. Upodaka, mayali, ele dá um outro sinônimo de upodaka. Ele fala que também é chamado de mayali. Kanda palanquieti pratita. E também é chamado de Kanda palanquie. Ele é um palak que é mais doce. Então ele é mais Kanda. Sei lá. Ou é da família dos palaks também. Beleza? E o outro comentarista, o Podaka Potaki, ele dá outro sinônimo para o Podaka, ele fala que chama Potaki também. Chakarat Purvavat, Uktam Cha Sangrahe, Madadie Podaka, Panchagur Gurvahitau, Purvavatata iti. Não acrescentou nada. Então é isso. Então, estamos de acordo aqui com todos os deuses comentaristas do Ayurveda que isso aqui tem a ver com esse Apishabdat, ele tem a ver com o Gurvira Sa. Beleza. Então, esse espinafre aí, que é um outro tipo de espinafre, ele tem características parecidas com o espinafre mesmo, o palak, mas ele também faz madagna. Ele diminui intoxicações diferentes, tá? E aí, na segunda metade ou na verdade, na primeira metade do Shloka 85, ele continua, né? Ele fala do Chanchu, que é esse cara aqui, ó. Chanchu. Chanchuhu. O Chanchu é o Corcus acutangularis. É mais uma planta dessas, né? Mais uma folhosas dessas. Palanquia vatsmrta ha Chanchuhu. Então, o Chanchu, ele é parecido com o Palanquia. Então, por isso que a gente botou todos eles juntos aí. Ele é muito parecido, Smruta, você tem que lembrar isso, né? Lembra deles juntos, né? Ele é muito parecido com o Palanquia. Por mais que ele seja outra planta. Satu sangrahanat makaha. Sangrahanat makaha. Então, ele faz sangrahanat. Ele segura... a gente chamou isso também de grahi em outros momentos, né? Ele segura a eliminação de coisas do corpo, né? Ele segura a eliminação de fluidos do corpo. Deixa eu ver se o Samhitão tem mais alguma ideia que possa complexificar essa brincadeira para a gente. Palanquia vatsmrutan chanchu satu sangrahanat makaha chanchuhu Palanquia sadrusho gunaihi smrutaha. Então ele tem os gunas muito parecidos, né, com o Palanquia. Sapunahascha chanchu sangrahanat mako na medi. Bhedi. Na bhedi? Chanchu gunat naha Palanquia vaditi. Gururiti, já falamos disso, ele também é guru. Caraca, o segundo comentarista escreveu um parágrafo inteiro falando sobre
esse negócio. Palanquia Vatvacha, eu devia ter lido isso antes, né? Nossa. Laghupa Ketu, ele começa a explicar um monte de coisa que a gente já viu antes. Pichilo, ele fala de outros gunas. Vraninaha Hitaha, também é frio na potência. Kashaya Madhuro Grahi, então ele está falando da coisa do Grahi, e a Kashaya Madhura. Ele se empolgou aqui na descrição Tridosha Ha, pode apaziguar os três doshas. Sasushrutena, ele fala, o Sushruta, ele fez esse comentário. Ele falou do Palanquia. Então, maravilhoso. Ele está aqui falando que o Sushruta, falando do Palanquia, falando do espinafre, disse que o espinafre é guru, ele é pesado para... Não, desculpa, vou voltar. Ele é laguru, ele é leve para digestão. Pitilê. Ele é pitila, então ele é... Eu sempre perco a tradução de pitila na minha cabeça. Ele é pitila, daqui a pouco vem. Ele é pitila, ele é vranaha hitaha, então ele é frio também na potência. Ele é kashaya madhura, ele é doce, mas na verdade ele é adstringente primeiro. Ele é grahi, essa coisa que a gente já está falando aí de segurar e não deixar os fluidos saírem do corpo. Ele é chuncha tesham tridoshaha, e assim como o chuncha, ele também apazigua os três doshas na visão do Sushruta. Então ele fala Iti Sushrutena, Sushruta a 46.259. Podemos pegar isso no futuro, mas eu não vou pegar agora não. Eu acho que é um excesso para a gente ficar falando de Palak tanto assim. Lagutvam Tridosha Haratvam Cha Uktam, então já falamos sobre isso. Iti Tu Gurutvam, ele é pesado. Shleshmalatvam Cheti Virodaha Maivam, Tridosha Haratva Laghutve, já falamos sobre isso também, é Tridosha Hara e Laghu. Eva Grahie também é constritor dos tecidos. Ele está só comparando, né, todo mundo, dizendo, olha, esses três caras têm propriedades parecidas mesmo. Iti Deshi Vakial Padeshikena Badhat Ata Evoktam, de novo. Karanadina, não está falando nada de novo para gente. Lagu Itiadi. Então é mais ou menos tudo que a gente já falou até agora. Tá? Então, eles estão comparando aqui três tipos de espinafres, mais ou menos. Tá? Então, não sei se faz tanta diferença assim você memorizar todos os tipos de espinafres, até porque provavelmente o espinafre da tua casa não tem nada a ver com nenhum desses três tipos. Né? Mas é bom vocês saberem, né, que às vezes eles são mais pesadinhos para digestão e eles são sara, né? Eles aumentam, eles são mais laxativos. Não é incomum, tá? Comer muito espinafre e realmente dar uma soltada no intestino. Isso é bem comum. E os espinafres, eles são... muitos nutricionistas modernos fazem mó drama com espinafre, porque não absorve direito, porque é um antinutriente, porque tem que pingar o limão, porque senão não sei o quê, porque é o oxalato, porque um monte de coisa, né? Então, é importante vocês saberem isso. Os espinafres são considerados alimentos incríveis, mas eles também têm uma série de poréns, né? Como tudo no Ayurveda tem poréns. É que na nossa sociedade a gente tem mania de querer ou demonizar uma coisa ou querer falar que ela é o milagre do milênio, né? E nos Samhitas eles falam, olha, tudo tem aqui os seus prós e contras. Maravilha? Maravilha. Então, vamos avançar, que eu acho que dá tempo, eu tenho 9 minutos ainda. Eu já li isso aqui. Eu quero falar desse cara, do Vidari agora. E eu acho que a gente pode ir até o Chakshushya. Será que dá tempo? Acho que dá sim. Eita, não, apertei o botão errado. Pronto. Vamos fazer esses três aqui, então, em 9 minutos? Acho que vamos, né? Vamos tentar. Então, segunda metade do Shloka número 85 e o Shloka número 86, eles dizem o seguinte... Vidarivata pitagni mutrala swadu shitala jivani brahmani kankhya gurvi vrashyara sayanam chakshushya sarva doshagni jivanti madhurahima. Então, beleza, vamos falar de várias plantinhas. Vamos começar com o Vidari. O Vidari tem alguns nomes, tá? Então, o Teshri Kumar chama ele de Hipoema paniculata, que alguns autores chamam de Kshira Vidari, né? Que é um tipo de Vidari. O Vidari também é chamado de Kudju.
E o Kuju é tipo uma batatona. Ele é um rizoma bem grandão, assim, que a gente até os dias de hoje usa, também chamado de Pueraria tuberosa, né? Nos Samhitas. Então, nos Samhitas não usam um nome, né, científico, mas eles chamam de Vidari, né? Muitas vezes também chamado de Vidarikanda, né? O Vidarikanda, ele é essa coisa, é uma raiz grandona, tipo uma batatona, né? Tipo uma batata, mas não é batata inglesa, não. Esse cara, o Vidari, é Vata Pitta Gni. Então ele mitiga, ele diminui, ele apazigua o Vata e o Pitta. Mutra lá, ele é um diurético, né? Ele é um diurético. Ele é suadu Shita lá, ele é suadu, então ele tem um sabor doce, como, né, a maioria desses tubérculos tem, e ele é Shita Virya, ele tem a potência fria, né? Divani mudou já o negócio. Ah, não. Ah, porque ele vai falar do Divanti daqui a pouco, mas ele tá no mesmo cara, então, ainda. Divani, então como é que fala? Ele aumenta a vida da pessoa. Divania é quando a coisa deixa você mais vivo, mais saudável, tem uma palavra em português que está me faltando, mas é vital, né? Tem mais vitalidade. Pronto. Divani. Porque é isso, né? Carboidratos maravilhosos que dão energia para a pessoa. Falamos ao beça sobre isso hoje no Projeto 800, falando sobre se açúcar faz mal, né? Falei um pouquinho sobre o mundo maravilhoso dos carboidratos e dos açúcares. E é isso, ele é doce em sabor, você já parte do princípio que deve ter uns hidratos de carbono aí no meio desse negócio, tá? Então, beleza, ele é Divani, ele deixa a pessoa com mais vida. Brahmani, ele ajuda você a fazer tecidos, né, a ficar mais forte, a ser mais corpulento. Kanta é a garganta. Então ele faz bem para a sua garganta. Olha só, pessoas que têm problemas aí na tireoide, né? Traduzindo para hoje em dia, todas as doenças que envolvem a garganta da pessoa, se você tem problema de suara, né, por exemplo, problema na voz, ele é Kantia também. Gurvi, ele é pesado para digestão, muito comum que os tubérculos e batatas sejam pesados. Não é à toa que tem um monte de religião, né, lá na Ásia que diz para você não comer nada que seja criado embaixo da terra, né? A galera lá os Jains, né? O jainismo é rei desse troço. Ah, se foi cresceu embaixo da terra, é muito tamásico, né? O pessoal fala. Tamásico, normalmente as coisas são gurvi, são guru, são pesadas para digestão. Porque o sujeito quer ficar lá meditando e tal, aí ele come um monte de batata, aí ele pega no sono na meditação, aí o guru vem e fala: Ô meu filho, o que você comeu aí? Eu comi batata. Pode ficar comendo batata, não, você veio aqui para meditar, entendeu? Agora, se você vai para um ashram, por exemplo, como eu morei, hinduísta, o pessoal faz lá o curryzinho com a batata e tá tudo certo. Mas tem algumas linhagens de meditação religiosas que não deixam você comer essas coisas pesadinhas, né? Porque o teu trabalho é meditar, né, e se iluminar. Ele é Vrúxia, pior ainda para a galera que está meditando, né? Vrúxia, ele é afrodisíaco, né? Ele dá mais vigor sexual. Aí dá um negócio desse para um mongezinho, coitado. O monge fica lá subindo pelas paredes ou com vontade de dormir, ou os dois, né? Então não é à toa que essas coisas são comumente proibidas. Rasayana, ele é um bom Rasayana, ele é um rejuvenescedor, né? Ele nutrirá sadhato, ele rejuvenesce os seus tecidos, digamos assim, né? Então, tudo de bom, né? As batatinhas são tudo de bom, não é à toa que todo mundo adora batata. Os portugueses mais do que ninguém, né, no mundo inteiro adoram uma batata. Os ingleses também adoram a batata, sendo que não é nada daqui, né? Não é típico, né, da Europa esses alimentos. Eles são muito, muito, muito típicos lá da Ásia, inclusive. Mas todo mundo adora uma batata, né? E aí, para terminar, chakshushya, então é um troço que faz bem para os olhos, né? Já falei sobre isso várias vezes para vocês. A propriedade chakshushya é algo que é revigorante para a visão, né? Sarva doshagni, então ele elimina, né, ou mitiga, ou pacifica todos os três doshas. A gente adora essas plantas e essas ervas, porque elas são aqueles combos, né? Tá na dúvida, bota esse troço aí para frente. Divanti. O Divanti é considerado uma das melhores plantas que tem pelo Charaka Samhita, tá? O Divanti, de acordo com esse sujeito aqui, ele chama ele de Holostemna adacodian. Holostemna adacodian. A visão do Teshri Kumar.
O Divanti, ele é uma planta muito usada na Índia hoje em dia. Deixa eu tentar mostrar ela para vocês. Divanti. Ele faz uns legumezinhos pequenininhos, assim, tipo umas berinjelinhas, mas não é berinjela bem o nome. Como se fosse um dedo de... Como é que é o nome daquele troço que eu acho um horror, que tem aquela baba? Ele faz um legume parecido, assim, com aquele. Quiabo. Quiabo, obrigado, Ricardo Barreto. Mais comumente, o nome científico mais comum dele é Leptadenia reticulata, né? O Teshri Kumar, ele chama ela de Holostemna adacodien, mas o mais comum é a Leptadenia reticulata, tá? Para o Divanti. E ele eu acho que o nome mais comum dele, inclusive, é Divanti. A gente usa ele muito, ele é uma erva que é muito rasayana. Então, quando a gente chegar no Charaka Samhita, daqui a algumas décadas, vocês vão ver, o Charaka ele fala muito do Divanti. E é isso, é uma planta muito... Eu queria mostrar uma imagem delas para vocês, mas eu não acho nenhuma imagem que seja muito boa. Tem vários tipos diferentes. E aí eu vou ter que desdividir minha tela, né? Se você escrever Divanti no Google, você encontra. Eu vi que vocês estão dividindo coisas lá no Telegram dos nerds, e é muito massa, isso é maravilhoso. Tipo, fotos de livros que falam e tal. Então, se puderem, botem lá umas fotos de um Divantizinho, porque é muito bom. O Divanti, ele é Sarva Dosha Gni, então ele apazigua todos os doshas. Ele é Chakshushya, ele faz bem para os olhos. Ele é Madhura, ele é doce e ele é Rima. Ele é frio, né, na potência. Então ele tem potência fria e o sabor doce. E aqui a gente vai pausar. Eita, não é nada disso. Pausa. Pronto. A gente vai pausar aqui. Na nossa leitura da semana que vem, não cabe mais na tela, né? Porque eu tô varando, eu tô lendo tipo uns 10 slokas por encontro. Mas eu já vou botar alguns aqui para vocês na tela, para pelo menos vocês terem para vocês terem dever de casa para fazer. Não gosto de deixar vocês sem um monte de dever de casa para vocês fazerem, né? Senão parece que você ficou órfão de mim durante a semana. Então pronto. Pelo menos esses 4 slokas que estão na tela aí para a semana que vem. Pelo menos, para você continuar exercitando a sua capacidade de transliterar e ficar cada vez mais confortável com o sânscrito. Tá? Não precisa fazer todos que eu estou fazendo, porque realmente eu estou lendo uns 10 slokas por aula, e aí de repente pode ficar pesado para você. Recomendo revisar essas aulas? Não sei se recomendo, né? Essas aulas são meio... É mais para você ir lá olhar quando você estiver na dúvida. Eu não quero que você fique memorizando as propriedades dos 3 tipos de espinafre, né? Não faz sentido. Acho que é perda de tempo para você. Mas vale a pena ler o sânscrito para você não ficar viajando na maionese quando eu estiver aqui lendo e você não sabe de onde está vindo o quê, entendeu? Então, maravilha. Eu vou parar de dividir a minha tela porque eu quero ver as carinhas de vocês. É sempre um prazer. E se tiver alguma dúvida, levantem a mãozinha aí, porque agora é a hora. Enquanto isso, eu bebo um gole d'água. E se não tem dúvidas, fala, Juliana Mello. Olá, gente, boa tarde. Então, eu fiquei com vontade de compreender como é isso, em que momentos pode acontecer essa situação de estar com acne bom, mas não estar com apetite. Cara, isso é muito maravilhoso. Não acho que cabe aqui na leitura, porque foge muito do que a gente está falando de lendo as ervas e o capítulo ele é de entendimento das ervas. Mas eu te provoco para você, de repente, trazer isso para uma mentoria, fundamentos, ou para algum encontro, para um 0800, alguma coisa, porque a gente pode entrar mais a fundo nisso, porque dá pano para manga. Vai dar pano para manga para caramba. E é confuso mesmo, Ju. Então, acho lindo que você está com essa curiosidade, porque é confuso. Mas eu fico te devendo essa, para a gente não fugir muito do tema da parada, e eu vou ter que ficar 1 hora aqui falando sem parar, né? Então, mais alguma dúvida? Não, meus amores? Então tá. Então, obrigado pela presença de todo mundo. A gente se vê de novo na quarta que vem para continuar lendo aí as ervitas e as plantitas. E é isso. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo dos nerds no Telegram. Eu espero que esteja ok para vocês essa velocidade. Se estiver ok, a gente continua.
Se vocês puxarem a cordinha, eu pauso um pouco. A minha ideia é ser pelo menos nessa velocidade para a gente poder avançar com o Samhita e eu conseguir ler em vida os 3, pelo menos, do Bruhat Traí. Tá bom? Um beijo para todo mundo e a gente se vê então na semana que vem. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan shesham autsukya moharatidan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagamashalinam